Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da ocasião que o meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus vai estar apertando o play para ouvir este áudio. Aleluia, glória a Deus. E eu venho aqui através desse áudio pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, onde estou trazendo um devocional para a amada igreja do Senhor Jesus. E o devocional, a palavra que Deus colocou no meu coração, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, estarei lendo. Eu me chamo irmão Vanderlei e eu quero aqui estar compartilhando esse devocional com a igreja do Senhor Jesus. Livro 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e o 4 estarei lendo. O tema: Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e vem o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o 4, onde eu tenho lido. Eliseu aqui aumenta o azeite da viúva. Essa mulher, ela está apavorada, aleluia, porque, aleluia, os credores, aleluia, venham buscar os 2 filhos dela, porque essa mulher perdeu o marido, e ao perder o marido dela, deixou uma dívida muito alta, muito grande. Então os credores, ele veio cobrar essa mulher, que o marido dela tinha deixado umas dívidas a pagar. E ele faleceu. Então essa dívida ficou para a esposa do falecido pagar. E como ela não tinha dinheiro, os credores queriam levar os filhos dela. Os 2 filhos que ela tinha como escravo, para poder pagar as dívidas. Aleluia, glória a Deus. Então ela percorreu a um homem de Deus chamado Eliseu. Aleluia, Eliseu é aquele que andou com o profeta Elias. E quando Elias foi arrebatado, aleluia, né? E ficou o profeta Eliseu no lugar de Elias, dando continuidade na obra do Senhor. Mas aqui já é outro assunto. Agora vamos falar dessa mulher que perdeu teu esposo e os credores queriam levar os seus 2 filhos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós podemos entender, amada igreja, os milagres que Deus realizou por meio de Eliseu, registrado no capítulo 4 de 2 Reis, aleluia, glória a Deus, são uma exibição dramática de verdades espirituais em ação. A história aqui da viúva e seus 2 filhos revela que Deus cuida do seu povo fiel quando estiver enfrentando necessidades e aflições. Aleluia, glória a Deus. A gente indo mais além, aprofundando mais nessa passagem de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, né? A gente pode entender aqui que a viúva e os seus filhos representam as pessoas abandonadas e oprimidas. Tanto no Antigo Testamento, né? Como também no Novo Testamento. A fé genuína em Deus é demonstrada pela compaixão ativa pelas pessoas em necessidade. Aleluia, glória a Deus. E eu quero aqui trazer umas bases bíblicas em relação a esse assunto que eu trouxe aqui. Aleluia, glória a Deus. Sobre o livro que foi lido aqui, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quando eu digo que a fé genuína
Igreja do Senhor, que a fé genuína em Deus é demonstrada pela compaixão ativa pelas pessoas em necessidade. A gente encontra bases bíblicas do que eu estou falando sobre a fé genuína, né? Em Deus é demonstrada pela compaixão ativa pelas pessoas em necessidade. Pode olhar lá na tua Bíblia, Êxodo 22, versículo 22 e 24. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. Ainda em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Lá no livro de Jó, capítulo 29, versículo 12. Também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Quando eu disse aqui que a fé genuína em Deus é demonstrada pela compaixão ativa pelas pessoas em necessidade. Aleluia, glórias a Deus. Assim foi essa viúva e seus filhos representam as pessoas abandonadas e oprimidas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero trazer aqui também um artigo aqui, o cuidado dos pobres e desfavorecidos. Eu quero trazer um artigo que se encontra lá no livro de Amós, capítulo 5, versículo 12 e 14, que vai falar o cuidado dos pobres e desfavorecidos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Amós 5, versículo 12 e 14. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afliges o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados. Na porta, portanto, o que for prudente guardará o silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus do exército, estará convosco, como dizeis. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 12 e 14. Aleluia, glórias a Deus. O cuidado dos pobres e desfavorecidos. Aleluia. Amém, igreja? Voltando aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, né? Embora esses atos não nos salvem espiritualmente, né? Porque a gente não somos salvos pelas obras, não é verdade? Mais bom que eu e você seja, mais bom que você, irmã, seja, né? Mais bom que o mais bondoso seja, né? Nós não somos salvos através de obras, né? Embora esses atos não nos salvem espiritualmente. Deve ser resultado natural de um relacionamento verdadeiro com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Como eu disse, não é uma pregação, é apenas um devocional que eu estou fazendo aqui. Eu quero ir para essa parte aqui agora, né? Aqui, livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, está falando de vasos, né? Quando Eliseu pergunta para essa mulher, Eliseu disse, aqui em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 2, e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí, em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 3, ó que o profeta Eliseu fala para essa mulher: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Eliseu aqui fala para ela pedir vasos emprestados e a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então a palavra do Senhor aqui está falando de vasos. E o que eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus? Muitas das vezes, né, os ministérios, as congregações, a liderança da igreja, pastores, né, dão muito valor mais para os vasos de fora, dá mais oportunidade para os vasos de fora, né, e os da casa ficam lá, muitas das vezes de escanteio, muitas das vezes parado, porque vem vaso de fora, tem pastor que fica babando, vem vaso de fora, aleluia, tem pessoas que querem ficar puxando o saco, vem vaso de fora, aleluia, aí é oportunidade uma atrás da outra, e os de casa fica parado, o da casa tem que botar o da casa para trabalhar.
Aleluia. Os da casa não pode ficar parado. Tem que botar para se movimentar. Mas, vamos lá. O que eu quero dizer? Aqui o profeta Eliseu, ele fala para essa mulher: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então aqui está falando de vaso. O que a igreja precisa entender? O azeite que multiplicou não vieram dos vasos de fora. Aleluia. O azeite que multiplicou na casa dessa mulher não vieram dos vasos de fora. Estava na botija da casa. Aleluia, glória a Deus. O azeite que multiplicou não vieram dos vasos de fora. Estava na botija da casa. Por quê? O problema, igreja, é que eu e você, a gente acha que Deus só usa vaso de fora. Aí os da casa ficam de escanteio, jogado de lado, ou muitas vezes até para tampar buraco. Porque às vezes o pastor não achou pregador, aí vai falar: põe fulano na escala, põe fulana na escala, é o que está tendo. Para tampar buraco, aí você servimos. Mas o que a igreja precisa entender, no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, o azeite que multiplicou na casa dessa viúva não vieram dos vasos de fora, estava na botija da casa. Aleluia. O problema é esse, igreja do Senhor. Esse é o problema da gente, achar que Deus só usa vasos de fora. Mas a igreja precisa entender uma coisa. Aleluia. Não foram os vasos de fora que trouxeram o azeite. Aleluia, isso é forte. Não foram os vasos de fora que trouxeram o azeite. A unção estava na botija da casa. Vaso de fora, igreja do Senhor, serve para acrescentar o que já está na casa. Vaso de fora acrescenta, mas a essência está na botija da casa. Aleluia! Então, igreja do Senhor Jesus, aprenda isso. O azeite que multiplicou dessa viúva não vinha dos vasos de fora, estava na botija da casa. Porque o nosso problema, o nosso erro de liderança, pastores, é achar que Deus só usa vasos de fora. Mas não foram, igreja, os vasos de fora, aleluia, que trouxeram o azeite. A unção já estava na botija de casa. A unção estava na botija de casa. Vaso de fora serve para acrescentar o que já está na casa. Vaso de fora acrescenta, mas a essência está na botija de casa. Amém? Que Deus abençoe vossa vida. Graça e paz. Esse foi o devocional dessa noite. Aleluia. Quinta-feira, 11/4/2024, no mês de abril. E a paz do Senhor Jesus a todos.